Olá, tudo bem? Hoje então nós chegamos no nosso 8º capítulo deste livro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Então o capítulo de hoje é O Psicoscópio. É muito interessante esse capítulo que a Sueli traz para nós, que se chama O Psicoscópio. É um capítulo, esse psicoscópio é tirado da obra de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Então, a gente vai entender o que é o psicoscópio, o que é esse instrumento. E nesse livro do André Luiz, é um instrumento que a espiritualidade amiga utiliza para aferir os sentimentos, as vibrações de cada um dos integrantes daquele trabalho mediúnico. Vejam, meus irmãos, que interessante. Nós vivemos hoje numa sociedade de cristal, onde as pessoas, não há segredos, pelo menos menos segredos, porque você está sendo filmado, você está sendo fotografado, tudo está mais transparente. Mas nós ainda usamos máscaras, máscaras sociais, e hoje, ainda mais com a pandemia, máscaras necessárias para que nós nos asseguremos da nossa saúde, para que a gente assegure que essa pandemia não seja transmitida para as pessoas que nós amamos. Então nós vivemos sim uma sociedade transparente, mas de forma com máscaras, né, de forma mascarada. Mas diante da espiritualidade, nós somos um livro aberto. A espiritualidade consegue perceber, sentir o nosso íntimo mais profundo. Então não há máscaras, não há segredos e nós estamos abertos. Então, nesse momento, nesse capítulo, a espiritualidade foi até um grupo mediúnico aferir como estava a vibração, os sentimentos daquela equipe. Era uma equipe de 10 integrantes. E ele, então, através desse instrumento do psicoscópio, o André fala que ele destinava a auscultação da alma, com capacidade de definir-lhe as vibrações e também para efetuar diversas observações em torno da matéria. Então vejam, meus irmãos, que interessante que a espiritualidade tem equipamentos, inúmeros equipamentos. Então, quando nós achamos que enganamos os encarnados, sim, nós enganamos, mas nós não conseguimos enganar a espiritualidade amiga, que nos conhece muitas vezes muito mais do que nós mesmos. Então vejam que interessante nesse capítulo, que é extraído do livro de André Luiz, da psicografia de Chico Xavier, onde essa equipe espiritual vai até esse trabalho de 10 integrantes, sendo 4 médiums de grande capacidade sensitiva, e eles conseguem perceber o quão essa equipe era sintonizada, quanto eles conseguiam se conectar mutuamente, e das suas mentes saíam halos de luz dourada, conectados mente a mente, porque todos eles vibravam com a mesma sintonia de amor, de renúncia, de benevolência e do bem. Então eles conseguiram alcançar esse êxito. Aqui diz o livro: os integrantes encarnados, por sua vez, estavam ligados entre si por vastos círculos radiantes em torno de suas cabeças, como se fosse uma coroa de luz solar formada pelos 10 participantes. Observamos as anotações do autor. Desse colar de focos dourados alongavam-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas. Então, o que a Sueli nos coloca aqui é que nós somos energia, nós somos vibrações, nós somos o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós exalamos. Então isso é que vai nos envolver. Então nós vamos atrair a espiritualidade amiga na medida em que nós exalarmos amorosidade, na medida em que nós renunciarmos ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho e em prol do bem
do próximo, do bem da nossa casa, do bem do trabalho, então nós vamos atrair a companhia dos benfeitores espirituais, tanto mais quanto for o nosso esforço. Então vejam como é importante a conscientização de cada um de nós, da importância de sermos trabalhadores do bem, de sermos trabalhadores operários, porque é a espiritualidade que vai se utilizar, se auxiliar do nosso trabalho. E nós seremos os grandes felizardos a contribuir na construção de um mundo melhor e, mais do que isso, a sermos ferramentas, boas ferramentas para que eles se utilizam. Imaginem neste momento de pandemia o quanto a espiritualidade amiga precisa de pessoas equilibradas, de pessoas que estão em oração, com bons sentimentos, porque eles estão utilizando de cada um de nós para levar o bem àqueles que não conseguem se equilibrar, que estão desequilibrados. Então veja a nossa responsabilidade. E é interessante, e aí a Sueli vai dizer para nós que a ideia de que realmente aquelas 10 pessoas que integram essa equipe mediúnica alcançaram um estágio evolutivo melhor. Todavia, logo ficamos sabendo, através das aplicações de aulas, que são pessoas comuns. Não são seres superiores, são pessoas comuns, como nós, como eu, como você. Embora com o diferencial de cultivarem certas qualidades que as identificam como trabalhadores do bem, que procuram servir na seara do nosso Mestre, do nosso amado Mestre Jesus. Trazem a mente sintonizada com ideais superiores, o que as leva a uma conduta disciplinada, na qual estão presentes o amor ao próximo, a bondade e até mesmo a renúncia. Então vejam que interessante o que a Sueli nos coloca. E ela fala, quando se trata de renunciar, compreende-se toda uma forma de procedimento, de bem viver, de deixar de lado o nosso egoísmo a pensar no próximo. Então, o espírita sincero prioriza a espiritualização, sabendo que terá que abrir mão de si mesmo em muitos momentos de certas situações mundanas. E o faz com alegria, por já estar vivenciando a sua transformação moral. E aí ela coloca para nós o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos caracteres do homem de bem, que é o nosso objetivo final. É interessante que ela faz um grande comentário, porque nós somos energia, nós somos o que nós emitimos. Então nós não somos só o que nós aparentamos, nós somos muito mais perante a espiritualidade. E isso a gente pode ver a exemplo dos livros onde os espíritos colocam a forma como eles nos veem. Eles nos veem profundamente o nosso íntimo. Então a importância, quando a gente coloca a importância da nossa transformação, de nós vivermos em solidariedade, de nós vivermos em uníssono, em unificação, levando o conhecimento da doutrina para onde quer que nós vamos, deixando de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para levar o quê? O amor, que é o que o Mestre nos ensinou. É só isso. E cada um de nós leva consigo o seu legado, o seu amor, a sua renúncia, as suas dores. Quantas vezes, quantas dores em prol da doutrina, em prol do amor, para deixar que outros façam o melhor ou outros menos esclarecidos apareçam muito mais. Então isso é ser cristão. Isso é observar o que Jesus nos ensinou. Não querer ser o melhor, não, sejamos os menores, renunciemos a nós mesmos para vivenciarmos com Jesus a sua doutrina, a seara do bem. Então é mais ou menos isso que ela nos diz, e aí ela vai terminar o capítulo falando da câmara Kirlian, aquela câmara fotográfica que ela tira foto da aura. Então isso mostra que nós somos energia, comprovação disso.
que nós somos muito mais do que o corpo. Então a câmera Kirlian, ela fotografa os sentimentos positivos, negativos. Então ela expressa essa energia, porque existem no universo dois elementos, espírito e matéria. Então nós somos energia, nós emitimos o que somos, o que sentimos e o que pensamos. Por isso, a nossa responsabilidade em sermos trabalhadores do bem. Até amanhã.